Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia, boa sexta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Estou aqui me divertindo com o diálogo de vocês. Que bom. Bom, vamos em frente então, né, Alexandre, com os nossos assuntos do dia, que não são assim tão divertidos, né? Infelizmente, são temas densos, mas você está por aqui, felizmente, para nos ajudar a esclarecê-los. Vamos começar com a PEC emergencial. O relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar, anunciou agora há pouquinho que desistiu de entregar o texto da proposta esse ano aqui, 2020. Segundo ele, abre aspas, em vista da complexidade das medidas, bem como da atual conjuntura do país, decidi não mais apresentar o relatório da PEC emergencial em 2020. Fecha aspas. Alexandre, por que não foi possível chegar a um acordo para concluir a PEC emergencial, apresentar a proposta e o que é que o país perde, se é que perde, com o adiamento da apresentação da PEC para o ano que vem? Porque o relator não tem bola de cristal, né? As coisas estão evoluindo de tal maneira, estão surpreendendo. Imagina o dólar caindo, dólar lá embaixo, né? A arrecadação subindo, atividade econômica subindo, varejo subindo, o emprego subindo, e o vírus continuando. Quer dizer, não se sabe exatamente se vai interromper, se vai vir a vacina, se vai liberar total, se não vai liberar total. Então ele está esperando. Está esperando, já que, de qualquer maneira, o pessoal lá no Congresso está ocupado com sucessão da Câmara e do Senado, né, decidiu esperar. E acho que foi melhor assim, né? Pode fazer as coisas com menos pressa e com a cabeça mais fria e com os recursos disponíveis mais à vista. Acho que foi uma decisão sensata do relator. Agora, Alexandre, o ano que vem tende a ser um ano muito importante para o Congresso, né? Em 2022 a gente tem eleição, né? Eleição nacional, e já sabe como as coisas funcionam no ano de eleições gerais, não é? Basicamente sobra o primeiro semestre para votações, e olhe lá, não é? O ano que vem, depois da eleição no dia 1º de fevereiro, das eleições no Senado, na Câmara, reparadas as fraturas, não é? Nós teremos PEC emergencial, reforma tributária, reforma administrativa, as privatizações prometidas pelo ministro Paulo Guedes, enfim, e uma série de outros assuntos que certamente surgirão ao longo do ano que vem. Vai ser um ano decisivo para o Congresso e para o país, além das medidas de ajuste que nós certamente teremos de enfrentar para pelo menos sinalizar ao país que nós, em algum momento, vamos voltar a buscar o ajuste do orçamento, não é, Alexandre? É verdade, este ano agora tem sido o ano do rombo, né? Só contas a pagar, auxílio emergencial, né? Dinheiro para os governadores, para os prefeitos, né? A arrecadação dos impostos ficou comprometida pela pandemia, né? O valor da arrecadação e os gastos, o Brasil se endividou mais, né? O ano que vem vai ser também, e principalmente isso, o ano de pagar a conta, ou de começar a pagar a conta, né? Então, não vai ser um ano fácil, né? E esse ano se torna menos doloroso com atividade econômica retomada, porque a única coisa que gera riqueza é o trabalho. Não tem outra forma de gerar riqueza, né? Então, vamos ter que responder com trabalho no ano que vem, com produção, com vendas, com circulação da riqueza que vai se multiplicando, porque não tem outra forma, ninguém vai pagar a conta por nós. Nós, brasileiros, é que vamos pagar a conta deste ano. Da falta de emprego, da falta de renda, da falta de circulação da riqueza pelo mercado, né? A conta vai ser cobrada o ano que vem. A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, que está há mais de 4 anos no comando de Rodrigo Maia, está agitando bastante os bastidores do Congresso. Os deputados concorrentes buscando apoio. Por enquanto, só há um concorrente formalizado, que é o líder do PP, o deputado
Arthur Lira, que conta com suporte, apoio do governo federal ou simpatia do governo federal. Até agora, Rodrigo Maia não conseguiu um nome que represente a continuidade da gestão, que agrade o bloco de partidos que estão com ele, um bloco que já foi maior e perdeu força ao longo desta semana, desde que o Supremo decidiu que ele não poderia se candidatar a mais um mandato. Porém, Rodrigo Maia garante que não está preocupado, não está com pressa de encontrar o nome. Vamos acompanhar um trecho de uma entrevista que ele deu ontem. Quantas eleições o Celso Russomano sai na frente e termina em último, ou em quarto ou terceiro? Sair em primeiro não significa nada. O que significa é a construção de um projeto político que fique de pé. Esse é o nosso propósito, construir um projeto que fique de pé e que garanta a independência, a Câmara livre da interferência do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Alexandre, Rodrigo Maia está na presidência da Câmara há muito tempo, né? Natural que comande um grupo político importante de partidos, de deputados. Por que é que ele tem tido tanta dificuldade em encontrar um nome que signifique a continuidade desse projeto de poder que ele representa? Bom, em primeiro lugar, por que ele está nervoso, né? A gente nota que ele está ofegante, aí falando ofegante. Bom, por quê? Ele diz, e você mesmo, Colombo, repetiu outro dia a frase dele, né, dizendo: eu nunca pensei em ser candidato à reeleição, algo assim, né? Não foi literal, mas ele disse isso. É por causa disso, né? Porque ele disse que nunca pensou. Então, mas se ele nunca pensou, ele deveria ter candidato. Ele deveria ter pensado no sucessor, né? Então, ao não ter candidato, ele está demonstrando que, na verdade, esse eu nunca pensei em ser candidato não é verdadeiro, né? Ele sempre pensou em ser candidato, por isso não pensou em outro para ser candidato dele. E agora está com dificuldade, porque chegou meio atrasado. O Arthur Lira está na frente, que, aliás, não é o candidato do presidente da República, né? Nem é o anticandidato, né? O presidente da República simplesmente não quer se meter nessa para não causar atritos lá dentro, né? Não quer apontar um preferido para evitar atritos, para que dessa eleição saia um presidente que tenha harmonia com o Palácio do Planalto, independência e harmonia, né? O presidente Rodrigo Maia, depois de tanto tempo na presidência da Câmara, está falando em interferência do Judiciário, interferência do Executivo. Como assim? Ele estava há tanto tempo, ele sofreu essa interferência? Ele não evitou essa interferência? Está muito estranha a argumentação, mas muito clara muito claro o fato de que ele não tem candidato porque tinha um candidato que se chamava eu, né? Ou seja, ele próprio. Eu era candidato, não pensei no plano B. Ele não tinha plano B, né? Então, tá nervoso por causa disso, a respiração ficou ofegante por causa disso, né? Mas, enfim, nesse momento, quem largou na frente, ele disse que não é importante estar em primeiro. Acho que é importante estar em primeiro, né? Mas, e aí o Arthur Lira já tem isso a favor dele, de já ter se lançado e já está conversando com os eleitores, né, com os outros deputados, e mostrando, ele falou várias vezes isso, sobre a independência do relator, a autonomia do relator, a não interferência do presidente, dono da agenda, nas comissões, nas bancadas, e os cuidados, né, com a minoria, né? Seguindo a maioria, é claro, porque seguir a maioria é praticar a democracia respeitando a minoria. Então, essa é a posição neste momento, né? Política como a nuvem, a gente olha, está de um jeito, olha de novo, está de outro jeito, como me disse o então senador Magalhães Pinto. Então é isso, pode mudar como a nuvem, mas no momento o Arthur Lira é o candidato que tem mais chances de assumir a presidência da Câmara. O que é que vai significar para o presidente Bolsonaro passar esses 2 anos de mandato
finais com Arthur Lira como presidente da Câmara ou com um candidato do grupo de Rodrigo Maia como presidente da Câmara? Que diferença fará, Alexandre? Bom, seja quem for, né, o importante é que não haja uma relação de dependência, de refém, né? O presidente não pode ficar a refém do dono da pauta, presidente da Câmara. Não pode ficar refém, né? Ficar à mercê do... Esse é um cuidado que o presidente vai ter que ter nas relações com o presidente da Câmara, né? Eu já mencionei aqui ontem uma parte do discurso do presidente exaltando a harmonia entre o legislativo e o executivo. A harmonia que está sendo exigida pela Constituição. 3 poderes independentes e harmônicos. Mas a harmonia não é em benefício deles, é em benefício da população brasileira que tem que haver essa harmonia, né? Seja quem for o eleito, é preciso que haja isso. Não importa a coloração partidária, ou doutrinária, ou ideológica. Essa é a questão. O ministro do Supremo, Edson Fachin, decidiu que o governo de Jair Bolsonaro tem de seguir a lista tríplice apresentada pelas universidades federais para indicação de reitores. Foi uma liminar dada pelo Fachin, que vai submeter ainda o caso ao plenário, apresentada por causa de uma ação movida pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O documento questionava indicações do presidente que não levavam em conta os nomes apresentados pelos colegiados das universidades. A liminar determina que o governo respeite a escolha das listas tríplices e se atenha aos nomes indicados. Alexandre, qual a sua opinião sobre o conteúdo da liminar expedida pelo ministro Edson Fachin? O presidente deve se ater aos nomes apresentados pela comunidade acadêmica ou pode escolher um nome que não esteja entre os 3 escolhidos pela universidade em questão? Espera aí, vamos corrigir um pouquinho o enunciado. O presidente nunca nomeou reitor fora da lista tríplice. Nunca. Nem poderia, porque a lei não permite, né? Não é essa a questão. A questão é que a decisão do ministro Fachin, que vai ser submetida a plenário ainda, obedece à lei e contraria a OAB. O que a OAB queria? A OAB queria obrigar o presidente da República a nomear o primeiro da lista tríplice. Ora, se fosse obrigado a nomear o primeiro, para que uma lista tríplice? Isso derruba a lógica, né? A lógica assim mais básica, né? Então mandaria um nome e pronto. Olha, você é obrigado, o senhor presidente é obrigado a nomear este nome. Mas não é, né? Parece que, eu não sei o que houve na OAB, qual é a geração que criou isso, se já é uma geração que foi ensinada a interpretar textos de forma diferente do que está escrito, né? Aquele pessoal que vota sim quando a Constituição diz não, né? Talvez precise reforçar aqui a memória das pessoas. A lei diz o seguinte, a lei é de 1995. O reitor e o vice-reitor de universidade federal são nomeados pelo presidente da República e escolhidos entre professores dos 2 níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo. Aí, Fernando Henrique, no ano seguinte, logo em maio, essa lei é de dezembro, logo em maio, regulamentou a lei, né, de maio de 96, com um decreto que começa assim, artigo 1º. O reitor e o vice-reitor de universidade mantida pela União, qualquer que seja a sua forma de constituição, serão nomeados pelo presidente da República, escolhidos entre os indicados em listas tríplices elaboradas pelo colegiado máximo da instituição. Então, está muito claro, né? É uma perda de tempo da OAB, né, contrariar a lógica e dizer que numa lista tríplice o presidente da República é obrigado a nomear o primeiro. Ele nunca nomeou alguém de fora porque não pode.
Não, simplesmente não pode. Seria impeachment do presidente no dia seguinte, se fizesse uma coisa dessas, né? Então, mas o problema é de controle ideológico das universidades federais. Isso que está em jogo, né? Aí é facultativo fazer eleição no campus. E agora é bom que se lembre que no colegiado máximo o corpo docente tem peso 70. Né? Então faz-se a eleição, tem lá 5 candidatos que são votados, vai para o colegiado máximo fazer a lista. Tem absoluta autonomia para fazer a lista na ordem que quiser, né? Então bota em primeiro lugar o preferido para continuar o mesmo poder, a mesma influência, né, ideológica de dono daquela universidade. Bota em primeiro. Mas é obrigado a botar os outros nomes, porque a lista é tríplice. Aí o presidente tem nomeado o segundo, o terceiro, o primeiro também. Parece, se não me engano, o do Pará, de Brasília, né? Em outros casos, o segundo, o terceiro. Então, é a lista tríplice. É para o presidente escolher uma dos 3. Né? Está se dizendo o óbvio, né? Agora está se interpretando, eu não sei porquê, que obriga o presidente a fazer isso. Não, ele nunca deixou de fazer isso. O que está se dizendo, respondendo à OAB, que não entendeu, não soube ler a lei, né, é que não necessariamente tem que ser no primeiro, já que a lista é tríplice. É isso, é simples. E lá no fundo é a questão de domínio das universidades. Vamos continuar falando de educação, porque a Câmara aprovou o texto base do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Escolas ligadas a igrejas, entidades filantrópicas, ensino técnico profissionalizante do Sistema S foram incluídas entre as instituições que podem receber os valores do fundo. Essas emendas geraram discussão no plenário. As instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas poderão receber recursos para até 10% das vagas do ensino fundamental e médio. A atual legislação do Fundeb permitia repasse apenas para a educação infantil e para a pré-escola. A oposição criticou a decisão e disse que essas emendas romperam um acordo que tinha sido estabelecido. Uma deputada do PT do Mato Grosso, professora Rosa Neide, diz que esse recurso, por exemplo, vai fazer falta para pagamento de piso de professores, de escolas, de prefeituras e do Estado. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a inclusão dessa emenda no texto base do Fundeb, que determina a distribuição desse dinheiro e aumenta, inclusive, a participação da União progressivamente, a participação da União na distribuição do bolo para o ensino no país. Bom, em primeiro lugar, Colombo, só para deixar esclarecido, já que a discussão anterior lá com o Sidney ficou em universidade, né? Ensino superior. Ensino superior não tem nada a ver com isso, nada, está fora, né? Como você mesmo mostrou aí, é Fundeb, educação básica, e agora fizeram a emenda para subir um pouquinho, ensino médio também, né? Isso atende, e a vontade da maioria, né? A gente vai estar discutindo agora a vontade da maioria da Câmara, que vai ainda para o Senado, né? Essa deputada está reclamando a posição da minoria, de quem perdeu no voto lá no plenário. Por outro lado, a maioria deve estar saudando que talvez milhares de organizações filantrópicas sem fim lucrativo, geralmente tocadas por voluntários, gente que tira dinheiro do bolso para sustentar educação, eu chamaria de confessional, né? Mas também entidade filantrópica não convencional, não religiosa, né? que vai receber uma partezinha, né? 10%. Isso se destina a valorizar o professor receber melhor, né? E também ajudar o aluno que não tem dinheiro. É um fundo básico que vem dos nossos impostos, sai de 8 impostos. No ano passado não foi pouco, já foi 156 bilhões para todo mundo, né? Educação pública. Então, qualquer verba que vier para a educação é bem-vinda, né? Se bem que, como entendem os que entendem de educação, né, o dinheiro não resolve. O que resolve é a formação de professores.
Isso é que resolve, né? E para atrair professores que tem que ter vocação, que tem que ter nascido para ser professor, são essencialmente vocacional, né? O professor tem que ser estimulado por uma boa renda, um bom salário, né? Boas condições de trabalho. Esse fundo visa a isso. Acho que foi uma boa decisão, mas, enfim, ainda vai para o Senado decidir, né? Mas eu chamo a atenção, que eu conheço, né? Lá da minha cidade natal, gente que fica pedindo esmola para sustentar escolas filantrópicas, né? De fundo religioso ou não tem que não ter fins lucrativos, né, para receber esse fundo. Então foi essa a intenção da maioria que aprovou, mas agora ainda depende do Senado. Alexandre, boa sexta-feira, um ótimo final de semana e até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Muito obrigado, até a próxima. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.